Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, no dia de São Francisco e Jacinta Marto, primos de Irmã Lúcia, da aparição, os pastorzinhos de Fátima. Estamos no sábado após as cinzas, e nós já, a partir de amanhã, será o primeiro domingo da quaresma, Estamos dentro do período quaresmal. Lembramos de São Jacinto e Santa Marta, São Francisco e Santa Jacinta Marto, Eu tô ficando que nem o pessoal confuso, Mas a cor é roxa. De qualquer forma, se a pessoa for, não sei se é permitido o branco, mas que me consta, vai ser a roxa, tá? A cor litúrgica. Me atrapalhei com a cor e acabei me atrapalhando com o nome dos santos. Mas vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos logo, Eu tô um pouco atrasada. O áudio vai sair no sábado mesmo, mas à noite. Bem, gente, vamos rezar. Já vamos rezar a oração de São José, nos consagrando a ele. Mas vamos rezar por uma situação que está atingindo várias cidades do Brasil, desculpa, que é a falta de vacinas, Fora que muitas cidades do interior, pelo que vi, principalmente no interior de São Paulo, estão com as suas capacidades máximas de UTIs esgotadas, Já está no limite mesmo, não recebe mais ninguém com sintomas de coronavírus. Fora que ainda tem a violência urbana, seja trânsito, seja devido a, como se diz, a violência do tráfico de drogas, ou feminicídios, que deixam muita gente também na vaga da UTI, certo? Então é uma coisa bem lastimável, O Brasil tá bem complicado. Eu já nem tô vendo mais a quantidade de mortos aqui, porque senão dá uma deprime bastante, mas deve ter ultrapassado os 230 mil mortos já, infelizmente. Uma cidade média, Uma cidade interior média aí, de qualquer estado do Brasil, tá? Rezando também por Manaus, vários estados que estão faltando oxigênio, Vocês sabem da última? Vou contar, se vocês não sabem. Bem, a Folha de São Paulo comemorou seu aniversário de centenário, A Folha de São Paulo é um dos maiores veículos, grandes e importantes veículos da mídia impressa, mais antigas que se tem notícia do Brasil, Tem mais antigos ainda, lógico, mas devido a isso, eles foram lançando também outras notícias importantes para a corrida presidencial brasileira, que vai ser há menos de 2 anos. Então adivinha, se você não sabe, mas o Lula disse que para derrotar o Bolsonaro ele vai se candidatar novamente, e eu lamento informar que é capaz de ganhar. Eu vou falar bem na franqueza, mas na franqueza mesmo. Se acontecer do Lula entrar, o Dória entrar, eu vou ter que sujar as mãos e votar no Bolsonaro. Por mais que eu seja anti-bolsonarista, sabe por quê? Eu vou dizer. Porque o Lula, o que ele já teve que provar, provou, e ele quis de toda a lei colocar até outras pessoas do seu partido lá, na manutenção do poder. No fundo era ele que governava, não era a Dilma que governava, era ele, que dava as cartas. E realmente corre um outro perigo aí, Esse eu conheço, Então eu não sou lulista, isso você pode ter certeza, tá? O Dória também não me atravessa, porque ele é aquele cara que acha que é um Trump da vida, mas o que mais se aproxima do Trump é o Bolsonaro mesmo. Eu tô justificando, Porque o Dória é só fachada, o cara não vai fazer nada. Porque se ele fizesse alguma coisa, já que ele é tão pró-vacina, por que tem várias cidades importantes do interior de São Paulo que a coisa tá feia na parte de lotação de UTI, Porque aqui no meu estado tá lotado também. Só que são feitas medidas preventivas, abertura de novas vagas, um acordo com hospitais particulares. Não é porque é o meu estado, mas pelo menos o que eu posso dizer do meu governador, filho daquele apresentador, talvez você torça o nariz,
mas ele corre atrás. Ele tá correndo atrás. Agora o Dória eu não tô vendo correr atrás de nada. Né? Isso que estamos a um estado de distância. Né? E o Bolsonaro, a gente já sabe até onde ele vai, né? Então, parece piada, mas eu tô dando minha opinião pessoal, que é uma coisa assim, não é querendo te influenciar, mas já tá pior. Fica com ele que já sabemos o que ele tá fazendo. Não é o meu candidato. Se tiver uma outra opção, eu vou votar, né? Mas é lógico que para concorrer, infelizmente, se o Lula entrar, é segundo turno Bolsonaro e Lula, meu filho. E aí, entendeu? Já viu, né? Lula não vai trazer Lava Jato nem sonhando, certo? Então, são situações assim que é bom tomar muito cuidado com o seu voto. E é bom ir pensando já. Certo? Se for esse, porque Luciano Huck, mas aí quem votar é muito sonso, né? Tenha dó. O Dória já não deveria ter entrado como governador, porque ele tá muito a desejar, sabe? E é muito perigoso colocar um cidadão desse como presidente, porque aí fica aquela coisa, eu sou lindo, maravilhoso, mas é marqueteiro, né? Só fachada. Eu tô dando minha opinião já de cara. Esse é o pitaco do dia, tá? Que mais? Pessoas que estão ainda internadas, pessoas que perderam parentes devido ao coronavírus, coisa tá bem complicada. Desemprego, né? O desemprego está altíssimo. Alguns serviços e empregos não vão voltar mais, né? Aqui na minha cidade está voltando a abertura de teatros aos poucos, não exatamente o Teatro Guaíra, mas mini teatros, tipo comédia e tal. Eles precisam ter pelo menos o mínimo para sustentar lá o espaço, né? Porque espaço parado, você sabe, né? Até qualquer coisa parada não é legal. E vamos ver o que acontece, né, gente? Ainda assim, a questão de shows, né? A gente viu essa situação do Belo. Tudo errado, né? Belo. Aí chora, né? Gente, pare, né? Vamos parar. Aquela quantidade de gente num espaço de escola municipal é falta de senso total, né? Acho que o cara pode tudo. Depois chora. Gente, desculpa, eu não compro isso, né? Então, esse tipo de show, não. Tem que ver outros formatos de show, se é possível live, se é possível com menos pessoas. E evitar aglomerações desnecessárias, porque as variantes vão acontecer. Já foram encontradas no Japão e etc e tal, né? Então, você vê, né? As mutações acontecem, certo? Bom, período quaresmal, agora já adentramos, não adianta dizer que não sabia, né? Mas eu, só para fechar o pitaco, né? Não deveria estar contando piadinha, mas aconteceu uma situação aqui que no final, quinta-feira já após cinzas, quer dizer, já tinha passado a quarta-feira, já deveria estar fazendo jejum. Infelizmente, parecia um memezinho, um meme, né? Uma fotinho que eu coloquei no stories do Instagram, né? Já é quaresma e eu dando a quinta mordida no meu lanche com aquela cara de susto, né? Mas é importante, né? Essa parte, infelizmente. Só que eu não vou pegar muito no pé, porque eu acho que cada um precisa fazer esse momento de silêncio para ver o que realmente está sendo aquilo que pega no nosso pé e que a gente definitivamente precisa renunciar de vez, precisa fazer uma mudança de comportamento, nem que seja um detalhe, nem que descambe para ter um trauma, alguma coisa. Mas, olha, é importante. Fora as tentações, né? E até estava dando nome para as tentações, né? Sempre nessa parte da gula, mas eu já identifiquei que tem a ver com ansiedade e tal, mas também na parte sensual da coisa, ou seja, a sensualização dos sentidos, né? Devido à carência, né? Então aí a gente acaba, infelizmente, atraindo, ou a coisa vem com mais força bem nesse período. E isso aconteceu até um pouco antes da quaresma no meu caso, né? Eu chamei de o lobo tentador, né?
Aí tem que sair correndo, como diz um santo. Que o único jeito de vencer esse pecado é você sendo covarde e fugir. Parece covardia, mas não é, muita coragem, né? Então, realmente não ficar estimulando uma situação ou alguém, alguma coisa, não provocando bem nesse período quaresmal. Na verdade, provocando os dois lados, né? Mas no meu caso, quanto menos aparecer, e quanto menos ver, e quanto menos se fizer presente, melhor. Né? Então essa eu digo porque é a parte que as pessoas não falam. Lógico, né? Dá vergonha. Mas é a parte que mais pega no período quaresmal. Além da gula, fofoca, maledicência e maldades afim. E às vezes as maldades acontecem surgindo devido a esse jejum ou essas mortificações. Né? Você come mais, por exemplo, inclui mais amargo, ácido. Ácido talvez tenha gente que goste, né? Mas amargo. Comer rúcula, radite, comer agrião, que é picante. Que mais? Ah, tem uma verdura lá, umas folhas que é ótima para tirar a gordura do fígado, que parece mais setas, assim, as folhas. Eu esqueci o nome. Eu chamo de almeirão, mas deve ser uma variedade de almeirão, né? Amargo. Mas amargo é bom, né? Já aproveita para dar um trato no fígado, né? Você comer mais amargo, mas não abusar do café, por exemplo, né? Então, fazer os cortes necessários. Não comer chocolate. Aí entope de chocolate na Páscoa, né, gente? Então, essas partes eu não vou falar. Talvez eu vá falando sobre essa parte de como você identificar o lobo tentador, né? Quando eu falo lobo tentador, é aquela historinha mesmo do Chapeuzinho Vermelho. Porque tradicionalmente a gente conhece como uma coisa tão fofinha, né? Ai, vovó, que olhos grandes que você tem. Mas por que você tem essa boca tão grande, vovó, né? Mas na realidade, se você vai ver a origem desses contos de fada, que ela faz parte dos contos de fada da Cinderela, Bela Adormecida, bibibi, bibibi, e não é da Disney, não. A Disney que se apropriou das histórias, certo? Mas a da Chapeuzinho Vermelho, ali rola uma pedofilia grande, fora que o lobo ainda aproveita e dá uma coisada na avó, né? Faz uma coisa feia com ela. E eu já vi uns livros, tanto da parte de psicanálise, que inclusive tem um trabalho interessante sobre contos de fadas, acho que é Contos de Fadas na Psicanálise. Não sei se está esgotado esse livro, eu sei que é do casal chamado Corso. O sobrenome é Corso. Eles queriam ver a origem desses contos de fada, né, a partir de um viés psicanalítico. É bem interessante. E fora os outros livros que falam da origem, principalmente da Chapeuzinho Vermelho, realmente é um sequestro sexual. O lobo mau é um cara não necessariamente mais velho, mas ele se traveste de lobo para pegar a menininha no meio da floresta. Eu sei que o papo é feio, né, gente? Mas tem muita coisa da nossa infância que a gente ouve, lê aquelas historinhas e pai da gente compra para pintar, pai e mãe, sabe aquelas revistinhas, pinta Chapeuzinho Vermelho, acha que aquilo é tudo inocência. Infelizmente não é. Então um dos livros é esse. Eu esqueci onde é que eu li sobre a origem da Chapeuzinho. Eu lembro da história, mas não lembro do qual material que eu li. Acho que era como é que é? Era da editora Rocco, Barba Azul e Outras Histórias. Porque aí fala de várias outras histórias que entram no imaginário do conto de fadas. Né? E a maioria fala de violência, que nem o Barba Azul é um feminicídio, praticamente. Né? Antes de chegar na mocinha, que denuncia ele. Barba Azul já tinha feito umas barbaridades, uns feminicídios aí com outras, né? E tem um outro livro, mas ele acho que não vai falar da Chapeuzinho Vermelho, vai falar de outros contos de fadas, que é O Grande Massacre de Gatos, do Robert Darnton, era da Paz e Terra, se não me engano. E por mais que você ache assim um absurdo o título, realmente é relatado um massacre de gatos num período pós-revolucionário da Revolução Francesa, lá na França mesmo. Porque, gente, naquela época não tinha castração. Os gatos se procriavam livremente, né? Procriação anarquista. Então, se você já viu, ou não é viu, viu, gato sem castrar,
você já deve estar entendendo o grau da coisa à noite. É horrível aqueles miados à noite, quando eles entram tudo no período, né? De fazer bebezinho. Então você imagina naquele período do 18 para o 19, período pré-industrial ainda, primeira revolução industrial, que o pessoal tinha que dormir e não conseguia. Aí o que o pessoal fazia? Matava os gatos. Inclusive vestiam eles de padre, inclusive. Parece papo feio, né? Mas já que já adentrei, vamos adentrar de uma vez para chocar de vez. Então, devido a esse processo político da pós-revolução francesa, lá, além do incômodo dos gatos, eles fantasiavam os gatos, principalmente os pretos, como se fosse padre e queimavam os gatinhos. Tadinho. É um sintoma de crítica política popular, né? Porque condenavam algumas atitudes de clérigos e era já uma situação de clericalista, e aí eles faziam isso. Por isso que o nome leva o Grande Massacre de Gatos. Mas não é só sobre essa história, tem outras, né? Por isso que eu falei, talvez, não lembro se tem alguma coisa da Chapeuzinho Vermelho, mas talvez tenha. É um livro que foi muito badalado na década de 80 para o começo dos 90, muito vendido, inclusive, e hoje está um pouco no esquecimento. Mas se você tem curiosidade, não é bem no período quaresmal, né? Esse tipo de literatura, né? Nenhuma dessas que eu falei. Mas, de qualquer forma, se você quiser deixar anotado para futuramente, e você que estuda ou é da psicanálise, sei lá, você tem interesse nessas coisas aí, você pode ler que o Grande Massacre de Gatos é feito por um historiador, os outros que eu falei já é num viés mais da psicologia e psicanálise, tá? Então, esse do casal, que eu só lembro do sobrenome, que é Corso, Contos de Fadas na Psicanálise, ou pela psicanálise da Artmed, e o outro da editora Rocco é Barba Azul e Outras Histórias, não lembro quem que é a autora, né? Mas reconta tudo, vai lá das origens dessas historietas, que tem sempre um fundo de violência, de perversão mesmo, tá? Perversão aí já no popular, não é na linha psicanalítica, maldades mesmo, né? Contra criança, contra velhinhas, contra mulher, né? Coisas que fogem da moral. E eu falando do lobo tentador, né? Quem que sou eu, né? Tô levando você à queda. Desculpa aí, meu irmão, minha irmã. Ai, não sei porque eu tô falando essas coisas. Deve ser o período, né? Mas não vou ficar passando pano pra mim mesmo, né, gente? Vamos parar por aqui, né? Vamos rezar pra São José, pedir castidade também das intenções, castidade na cabeça, nos pensamentos, né? Vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor, São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a liturgia do sábado depois das cinzas consiste na primeira leitura em Isaías 58, versículos de 9 a 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e a tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida, renovarás o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Será chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado o teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor.
O salmo de hoje é 85, com o refrão: Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido e escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espero e confio em vós. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento de minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Evangelho de hoje, Lucas 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo e levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Muito bem. Termina aqui a liturgia da palavra e vamos recordar a liturgia de domingo, dia 14, sexto do tempo comum, que foi interrompido pela quaresma. Marcos 1, versículos 40 e 46, quando Jesus cura o leproso. Mas eu vou fazer um pitaco breve, para ser breve, da liturgia de hoje. A primeira leitura, ele faz uma referência de como que é o proceder, por mais que seja do Antigo Testamento, ele fala de um proceder nessa quaresma. Contudo, eu quero deixar claro uma coisa. Quem sou eu, né? Mas dá uma dica. O Domingo Santo do Senhor para nós católicos é o domingo. E padres mais tradicionais, na verdade eu conheço um padre tradicionalista, que ele achava um absurdo as pessoas fazerem compras no domingo. Compras mesmo, de mercado e tudo. E realmente é uma coisa desnecessária, porque se você tem 6 dias da semana, de segunda a sábado, então você resolve entre segunda e sábado. A não ser que aconteceu alguma coisa que você precise urgentemente fazer uma compra grande no domingo. Deus sabe, Deus conhece a situação do mundo atual, né? Vale aqui a intenção. Aí aqui tá, vale a intenção. Então não adianta também você deixar de trabalhar, de você fazer suas coisas, se a tua intenção está pensando, no seu coração você está pensando no trabalho ou naquela fofoca que você precisa falar, né? Então o que Deus fala? Deixar de lado as coisas ruins, teus instrumentos de opressão, porque quando a gente está falando mal, quando a gente está prejudicando alguém, ou quando você está mal-humorado na fila do caixa do mercado, você está oprimindo alguém. Desculpa, você tá. A gente tá. Não você, eu também. Nós estamos, tá? E no caso do evangelho, uma coisa interessante... Olha como é que o evangelho já sempre tem uma novidade. É uma leitura que eu sempre li, desde a época lá, quando eu estava na igreja, quando eu era criança, depois, né? Agora com a reconversão. Então, sempre vem à tona essa parte. Mas hoje apareceu uma situação que eu nunca tinha reparado, e hoje eu reparei, que é o quê? Os fariseus estavam discordando das atitudes de Jesus aos discípulos de Jesus. Ninguém estava confrontando Jesus, mas dizia nas beiradas da própria inveja. O mestre de vocês só fica comendo com pecadores e tribunos, né? Com cobradores de impostos, murmurando, né? Comendo nas laterais, né? Em vez de chegar direto para... E o que Jesus toma uma atitude? Jesus ouve, Jesus sente no coração, Jesus é Deus, ele não deixa os discípulos falarem, por mais que os discípulos defenderiam Jesus. Mas é o próprio Deus que se defende e dá de dedo na cara dos acusadores de Jesus. Ele tem responsabilidade, ele tem autoridade, ele nem deixa os discípulos falar. Ele vai até eles e fala, né? Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. Ou seja, ele pega o fio da meada, o trabalho de São João Batista,
Não que São João Batista deixou de fazer, mas ele foi preso, depois morto, certo? Né? E mesmo preso não poderia mais evangelizar. Ele pega o gancho de São João Batista, porque agora é o próprio Deus que está a caminho. O que João Batista fez? Preparou o caminho, abriu a capoeira, entendeu? Abriu os matos. Parece aquele papo que eu ouço muito na minha região. Meu filho, você tá vendo aqui esse bairro? Antigamente era tudo mato. Não era assim? Então, era mato. Aí São João Batista foi lá, roçou, pegou uns discípulos, roçou aquele caminho, preparou um coração, tentou preparar um coração bem disposto no povo. Alguns ficaram fiéis a São João Batista, porque estavam cegos, outros foram já seguindo Jesus. Outros ficaram na dúvida, né? Ficaram no meio do caminho. E agora? Vou ser fiel a quem, né? Tá certo, deu dúvida. Até São João Batista teve dúvida. Por que não os outros, né? Mas o importante é ver que próprio Jesus responde, ele ouve, mas os mestres da lei murmuravam para quem? Para Jesus? Não. Para os outros, para os discípulos de Jesus. Então isso é uma situação bem importante. Sabe, às vezes a gente quer também defender Jesus, quer defender a doutrina da igreja, e a gente esquece de clamar mesmo para Jesus dizer, Senhor, venha o Senhor responder, ser voz ativa nessa situação. E quando a gente não deixa Deus responder, Jesus responder, é porque a gente também não está com a confiança 100%, 110% em Jesus. Porque a questão de confiança baseia-se, no nosso caso, eu e você, a partir de nossas experiências pessoais, em sociedade, em comunidade, no trabalho. E às vezes você sabe que confiar em outra pessoa é muito complicado. Não é confiar desconfiando? Tem esse termo. Não deveria, né? As decepções, frustrações. Então, uma pessoa que teve um pai ausente, um pai relapso, é difícil a pessoa confiar na figura do pai. Uma figura de autoridade. Você sempre vai estar em desconfiança. Eu vou estar em desconfiança. Cada um teve uma experiência. Um pai ausente. Ai, para que eu vou pedir ajuda para tal pessoa se não, né? Nunca tive apoio, por exemplo. E isso é uma quebra. E só que são várias quebras de confiança em vários aspectos de nossa vida, né? Então é importante lembrarmos que com Deus, com Jesus, quando a gente fala de intimidade, temos que ter confiança. Não é só chegar e falar, eu tô com um problema assim, assim, assado, mas você esconde 1000 pecados dentro de si. Quem nunca? Não é só uma questão da confissão com o padre. Às vezes até fazer a autoconfissão, eu já contei e vou contar de novo. Não os pecados, lógico, né? Mas a forma como aconteceu um que eu achei vergonhoso. Por eu sentir aquilo, por eu pensar tal coisa, e fazer isso, fazer aquilo. Eu sei que tinha um que estava me incomodando muito. Depois eu consegui conversar com o padre lá e aí até o padre falou, não, filho, calma, isso daí não é tão assim, calma, não é bem assim que você tá pensando, né? Aí já deu uma aliviada. Mas de qualquer forma, a primeira vez que eu tive que assumir para Deus, olha, tá acontecendo um pecado nesse nível, eu sei que em casa mesmo, eu travei, eu chorei, porque só o fato de admitir algo tão ruim mostra a miséria que a gente é para Deus. Né? Isso é bem complicado. Então, num primeiro momento, a confissão com Deus no quarto, depois você chegar até a coragem de confessar, tipo, jogar lá aquelas pedras gigantes na cara do padre lá, tem que primeiro passar por uma... Né? Dizer, não, eu preciso mudar isso, não quero mais fazer tal coisa, sentir. O sentir não é o problema, né? O problema é você, a partir do seu sentir, fazer a coisa errada. Sentir, pelo que eu entendi, sentir não é pecado. Agora, o que você vai fazer com o teu sentir é que vai transformar em pecado. Porque aquilo que você pega a partir do sentimento e você comete o ato, aí acho que já realmente a coisa ficou feia. Então eu vou me despedindo por aqui, quem sou eu para falar essas coisas, mas eu estou repartindo com vocês umas considerações. Com relação a essas historietas dos contos de fada, eu vou sugerir para você que é pai e mãe e tem criança pequena, não ficar alimentando a cabecinha das suas crianças com a historinha, essas historinhas aí, porque no fundo todas elas têm um fundo adulto por demais, que envolve violência, que envolve perversão, que envolve falta de moral e etc e tal.
certo? Por isso que assim, até pensei se valeria a pena falar ou não, mas eu queria deixar claro que essas coisas que a gente compra na banquinha de revista ou na loja lá da livraria, não é inocente. Elas foram se tornando um pouquinho mais infantis com o tempo, mas no fundo você sabe que não é bem assim. Eu sempre desconfiei de algumas histórias, vou ser bem franco em falar. Bem, né? Ou aquela história, ó, pra terminar, eu vou falar uma experiência que agora, com 46 anos, eu entendi. Tinha algumas histórias, por exemplo, da Bela Adormecida, em que vinham umas fadas madrinhas pra dar bons, né, fazer bons desejos. Não sei se você conhece a história da Bela Adormecida. Então ela era bebezinha e tal, veio uma fadinha, ela será linda, maravilhosa. E teve uma fada que não foi convidada. E essa fada ficou chateada. Eu não sei se é da Bela Adormecida ou de uma outra história. Eu sei que eu lembrei de uma história lá do tempo da minha primeira série, gente, com 7 anos, 6 anos. Coisa velha. E veio... Por que tá vindo isso? Aí eu entendi porque eu fiz essa situação acontecer. Vocês vão entender. Então tinha essa história que foram convidadas 3 fadas madrinhas, mas uma quarta foi deixada de lado. Não sei por qual motivo, para o batizado ou para a apresentação da menininha princesinha. As 3 fadas boas madrinhas desejaram coisas boas. Ah, você vai ser bonita, você vai ser rica, você vai ser assim, beleza. Mas a quarta fada madrinha, que não foi convidada, se sentiu magoada, ressentida e desejou tudo de ruim para ela. E o que desejou? Ah, que ela espetasse o dedo na roca e ia dormir eternamente, isso ia, sei lá, aí aquela história lá que ia ser acordado com um beijo, sei lá como é que é. Sabe? Aí esse papo da quarta fada madrinha má me veio, porque aconteceu uma situação enervante do final do ano passado pra cá, que eu passei. Aí eu não sei se foi orgânico, se foi por causa do nervoso, se foi porque eu não queria ver um povo aí, eu não sei. Eu sei que foi tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Parecia que caiu uma bomba de Hiroshima na minha cabeça e eu tava parecendo um dragão. Mas eu tava bem furiosa mesmo. E aí eu comecei a desejar coisas ruins para algumas pessoas. E aí até gente que nem é mais do meu convívio de trabalho. Eu não vejo as pessoas tem 10 anos. Você tem uma ideia, mais de 10 anos. Não vejo, e recentemente fui até na empresa, nem vi essas pessoas. Vi outras, graças a Deus. Mas eu desejei sim umas coisas bem feitas. Aí me veio essa história, né? Aí eu pensei, pronto, me tornei a fada madrinha. Só desejando coisa ruim. E aí, para piorar a situação, para me deixar mais culpada ainda, eu li no Instagram, 2 padres colocaram a história de Santa Escolástica. Na verdade, uma historiazinha, um detalhezinho de vida dela. Santa Escolástica, eu não estava me lembrando, eu só sabia que ela era irmã de um outro santo. Eu não lembrava direito quem era. Ela é irmã de São Bento. Só que parece que Santa Escolástica é que mais estava já imbuída do reino dos céus, estava com um alto desejo e tal, e Deus ouvia sempre as orações dela. Eu não sei se você pegou essa parte da história dela, em que ela recebeu a visita de São Bento e alguns discípulos dele, no convento onde ela estava, porque eu acho que ela era de clausura, e ela falou, meu irmão, vamos falar sobre o reino dos céus, fica mais um pouco, passe a pernoite aqui, né? Não, já está tarde, eu gosto de pernoitar lá onde é o meu convento. Aí, na hora ela ficou meio sentindo assim, rejeitada. O que ela fez? Imediatamente ela se curvou, orou e... cabum! Veio uma baita uma tempestade impedindo São Bento e os seus discípulos de seguirem viagem. Aí ela falou bem assim para São Bento, viu, tá caindo uma chuva, agora vai, eu não quero mais você aqui, vai lá na chuva, vai, pra não falar outras coisas, né? Vai na chuva então, você que se vire. Aí São Bento, mas eu não posso sair mais, tá chovendo. Ah, então fica aqui. Ah, então eu vou ficar. Resultado, né? Não sei se você entendeu a história ou se você leu. E aquilo me deu um clique. Oh, quer dizer que um santo tem poder de pedir coisas e Deus atender assim? Ou seja, o santo, além de ter seus aspectos humanos, dependendo da situation, Deus vai interferir
na vida de outros a partir do nosso pedido. Ai, ai, ai. Então, o que que eu, né? Ai, as duas mãos e os pés na consciência, Ave Maria, o que que eu andei desejando pro povo, né? E foi muito providencial essa história da Santa Escolástica, porque me fez refletir sobre muitas coisas. E ainda estou refletindo. Então, o que que eu e você temos desejado para os outros? Porque às vezes nós nos subestimamos nossa caminhada de santidade. Às vezes somos pequenos, como dizia uma historieta budista, tem os pequenos santos, tem os santos médios e tem os grandes santos. Então, no fundo, todos nós temos potencial para santidade. O problema é o que a gente está fazendo com os dons que Deus nos deu, principalmente na oração e nos pedidos. Né? Não sei se você entendeu, mas vou pedir que o seu anjo da guarda escute a intenção do meu coração, para que depois vá soprar no teu ouvido o que eu quis dizer. Talvez no plano humano você não esteja entendendo nada, né? Esteja entendendo nada. Mas no plano espiritual, isso é muito grave. E a gente pode passar a ser a fada madrinha má. Sabe qual? Só porque a gente não foi convidado para a festinha, né? Entendeu? Podemos causar um mal lá para frente para alguém. Bem, já terrorizei metade do planeta, né? Então vou fechar o áudio pedindo a proteção da Sagrada Família, né? Que a Sagrada Família nos proteja das nossas próprias maldades, das maldades dos outros, mas principalmente nos leve ao processo de conversão, porque este é um período muito propício, tá? Um abraço a todos, fiquem com Jesus Cristo no seu sagrado coração. Paz e bem.